Obrigada, Cris. Sara, continuando falando um pouco de aprendizado de futuro. No ensino híbrido, como é que você acredita que a tecnologia pode ajudar nas escolhas de caminhos, por exemplo, do gosto dos alunos, na motivação, na diferenciação? Como é que a gente pode falar desse tipo de escolha na realidade do ensino híbrido? Acho que eu quero falar de escolha, mas acho interessante o ponto que a Cris colocou, desse espaço que ela chama de ócio, mas esse trabalho de que quando estou trabalhando, quando estou com lazer, quando estou com tempo para refletir. E esses horários de programação, eu acho que é uma coisa que eu espero que muita gente aprendeu, de pegar os horários da escola e cravar isso numa tela como se fosse a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque não tem troca social, porque a tela não é a mesma coisa de que estar com seus colegas ao mesmo tempo. Tem coisas que é muito boa, não? Cada um tem, assim, que professor imaginava que ia conseguir multar e colocar todo mundo em mudo, seus alunos? Assim, na sala de aula não tem essa função. Tem hora que é muito bom, mas hora que isso não é natural. Natural, um olhar para o outro e falar, o que é isso? Como que é? E umas trocas. Então, eu acho importante que realmente aprendemos de que o tempo de tela não dá para traduzir ela ao presencial para tempo à distância. Mesmo presença. Então, essa que é a Cris falando. Nós estamos falando ao vivo, síncrono, mas não é a mesma coisa se nós estarmos juntos num café. Então, eu acho que é importante lembrar dessas diferenças e que acho que nós aprendemos bastante. Agora, em termos de ensino híbrido, e que eu acho, bem que eu acho que é aprender, é que eu produzo, que a pessoa reflete, aprende e produz. Tanto para ser avaliado como para ver as estratégias para a próxima etapa. Na escola, às vezes, quando falamos da escola tradicional, fala de eu vou falar com você, eu vou professar algo, eu vou dar conteúdo como você fosse um receptor e depois você vai para casa fazer uma tarefa onde você vai, de uma forma, memorizar, regurgitar. Mas não existe um processamento de uma atividade que você necessariamente conecta e estenda para outros pensamentos, para fazer síntese das situações. As conexões do ócio, as conexões de uma atividade que estende meu pensamento, minhas habilidades, às vezes não é presente no tradicional. Então, acho que é importante, antes de falar do ensino híbrido, de falar que tipo de tarefa, que tipo de atividade, momentos e espaço de reflexão e produção do aluno. Quando fala de uma escola mais moderna, que entende que o aluno tem para contribuir, ele tem direito de questionar e até escolher que projeto que vai fazer, que maneira que vai demonstrar que conhece algum uma matéria curricular ou intenção curricular, quando você fala disso, aí você muda os tempos, você muda os espaços, os lugares, os momentos. E você dá mais espaço para o aluno e talvez menos espaço para o professor. Não é que o professor é menos importante, mas começa a ter um papel de facilitador, de ajudar a jornada do aluno. Assim, claro que eu estou falando no nível sonho meu, tá? Não é isso em todo lugar. Então, estou tentando falar o básico e onde podemos ir. Na hora que rompemos barreiras de tempos, espaços, hora da aula, etc., e nós pensamos em o aluno que não é média, não tem uma sala média, tem todo mundo por a mesma idade, todo mundo aprende igual. Cada um é diferente. Tem alguns que estão entediados, outros que estão frustrados porque não estão entendendo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, antes de falar de diversificação possível com o híbrido, é falar que as pessoas são diferentes.
Claro, seu momento pode ser diferente. Segundo, esse o interesse que motiva para aprender é certamente diferente. Então, um está super viciado em dinossauros, outro está muito para carro, outro está muito para maquiagem. Agora, tradicionalmente, nós ignoramos isso do aluno e falamos, vamos falar que o professor, que é a escola, que é a instituição que você aprende. Na hora que nós falamos de híbrido, é uma escolha que nós podemos dar opções de nível, de dificuldade, de interesse, então ponto de entrada, um texto, um vídeo pode ser diferenciada, e a própria produção do aluno, como que eu escolho provar, demonstrar que eu sei, eu aprendi e até onde pode ser um pouco mais além que pedimos. Quais conexões, qual o próximo nível. Então, para mim, o futuro da educação é isso, tanto para adulto para criança, porque é para a vida toda. Nós precisamos preparar para saber aprender. Na hora que nós começamos a falar de ensino híbrido, e escolhas que são poderosas, e o tempo, isso pode nos ajudar. E a tecnologia permite essa diversificação com muito mais facilidade para o professor. Por quê? Muitas vezes a diversificação e essas estratégias diferenciadas, ela requer muito do professor. Mas se eu consigo organizar isso e oferecer isso de uma forma que a escolha fica para o aluno e eu coloco de uma forma mais organizada, isso liberta a professor para ser facilitador, liberta para fazer um outro papel. Então, eu não sei se estou sendo claro com isso, porque é uma coisa que é muito fora da realidade de muitas pessoas da escola, mas, só para dar um exemplo, na plataforma nós podemos colocar vamos falar de uma prova tradicional, vamos falar um quiz, uma coisa pequena. Você coloca as perguntas, coloca realmente as respostas. Cada resposta, nós sabemos como professor, se é múltipla escolha A, quer dizer que o aluno não leu nada, não sabe nada. Se é B, entendeu, mas não concretizou basicamente a compreensão toda. Se fosse C, eu coloco, a pessoa está entendendo quase 100%. Eu coloco isso. Numa plataforma, eu posso ligar essa resposta a uma nova aula, uma mini aula, uma coisa que fortalece o aluno. Quando eu sei que ele não sabe, isso é ótimo. Na sala de aula, às vezes, nós não sabemos quem está entendendo. Tem alguns que estão dormindo e acham que não está entendendo, você levanta a mão e eles falam tudo. Tem gente que parece que está tomando nota, tirando tudo da letra, você pergunta e eles não estão sabendo nada. Então, você olha para essa sala e às vezes você não sabe. Com tecnologia, nós podemos saber com mais eficácia, eu acho que é isso. Mas requer uma ferramenta. Mas, para mim, o ensino híbrido só é interessante olhando para a aprendizagem, se nós olhamos as escolhas do indivíduo. Para o momento de pandemia, ela é necessária porque nós não vamos ter o tempo com eles presencial o tempo todo. Então, nós precisamos falar o que eu planejo fazer quando estou junto e o que eu planejo quando estou separada. E quanto que eu dou de tempo para a atividade versus o tempo de eu falar e eu fazer tudo, quanto ao tempo do outro, né? Então, bastante fala, não? Cris, e aí? Sara, eu tenho muita afinidade com o que Sara apresenta e traz. Só vou complementar algumas coisas aí. Me parece que a escola é uma instituição que demora muito para se mover. Ela não tem a leveza
de outras instituições, ela é pesada, ela é lenta. Então, as tecnologias, elas já são a vida deste planeta há bastante tempo, mas a escola, no geral, grande maioria das escolas, e não só no Brasil, ainda não se deu conta disso. Então, há um enorme intervalo entre aquilo que as escolas já poderiam estar fazendo há muito tempo e o que começaram a fazer por conta dessa pandemia. Então, quando a Sara traz, por exemplo, bom, a possibilidade de as avaliações, a democratização das avaliações que a tecnologia permite, que nós podemos fazer essas avaliações internacionais, usar as avaliações de um determinado lugar, aplicar para outro. Isto não é apenas um facilitador do aprendizado, mas é um facilitador da intercomunicação entre as escolas no globo. Porque eu posso conversar com o professor que está no outro hemisfério e trocar com ele, né, experiências e avaliações. Isso é extremamente democrático. Você socializa as fontes de informação. As fontes de informação podem ser as mesmas, né? Não só as avaliações. Mas para isso a gente precisa, e eu acredito que haja, eu acho que a tendência de que o inglês seja uma língua franca na escola, internacionalmente, é um fato, porque é o único modo que a gente tem de distribuir, redistribuir e usufruir dessa tecnologia que faz com que as avaliações possam estar individualizadas e os aprendizados também. Mas tem mais uma coisa. A escola fica assustada com o avanço da inteligência artificial. Então, vamos falar especificamente da inteligência artificial. A escola se assusta. Não, pelo amor de Deus. E agora as máquinas vão assumir tudo. Vejam, as máquinas, elas não apenas estão assumindo as tarefas repetitivas, as tarefas de programação procedural. A Sara sabe muito melhor que eu isso, porque ela nasceu nesse mundo. As máquinas não estão assumindo só isso, mas elas estão indo bastante além, porque as máquinas têm capacidade de reconhecimento de vozes, assinaturas, em todas as nuances e variáveis. Então, aí eu me pergunto, o que vai acontecer quando um software se revelar muito mais eficaz para determinada aprendizagem do que um professor? O professor vai ter que se preparar para decidir em um outro patamar educativo, porque eu vou querer usar o software. O professor vai decidir quando usar o software, para quê, em que medida, como integrar isso com a aula. Mas não adianta, se eu tenho um software que me explica meiose e mitose, que explica conceitos de uma maneira mais eficiente, eu quero o software. E não é para ter medo disso, né? Porque os seres humanos têm outro patamar de decisão, né? E de linguagem. E penso que as escolas vão ter que aprender a lidar com isso de uma maneira natural e generosa. Olha, isso é uma contribuição que vem até mim. E mais, as escolas vão ter que abrir as portas para suas colegas, outras escolas, e dizer, meu Deus, me ensina isso, me ensina a ver isso, porque eu não sei tão bem quanto você. E ninguém vai perder, todo mundo ganha, se a gente considerar que o universo está integrado, né, numa linguagem que se consolida cada vez mais. E os nossos jovens, as nossas crianças falam esta língua. É esta língua que eles falam. Tá? Então, só para complementar.
Eu queria desde já agradecer. Eu queria só colocar esse medo. Então, alguns anos, quando eu estava pensando em abrir a escola, um dos lugares que eu fico, nós aprendemos muito no Harvard, o Projeto Zero. Então, desde 2007 nós estamos lá na Forci. E eu tive duas coisas que me chocou lá. Um foi aquilo que a Cris está falando da instituição da escola. O David Perkins, que é um dos gurus lá, ele falou: Sara, as escolas não mudam muito. Só precisam os particulares para mudar um pouco esse olhar, porque o público depende de eleições cada 4 anos. E os resultados de aprendizagem levam 20. Então, é muito difícil entrar nessa inércia que a Cris fala que é devagar, porque os resultados aparecem depois. Então, as pessoas têm que ter confiança de que fazer e continuar fazendo o que fazemos hoje é insuficiente para preparar o aluno para hoje. Nós já estamos preparando mal. Aí, tem muita gente que acredita nisso, ok, verdade. Nós sabemos que fazemos hoje, que nós fizemos 200 anos atrás, e o mundo é outro, então nós temos que mudar. As pessoas afirmam, ok, agora vamos mudar, fazer outros experimentos, outras maneiras. Ah, não, mas aí eu não sei se tem certeza. Certeza não vai ter nunca. O que nós temos de certeza é que o passado não serve para o presente. Não estamos nem falando que não serve para o futuro, não serve para hoje. Então, nós precisamos ter essa generosidade com incertezas de falar, nós precisamos ter coragem de ir e tentar coisas novas, porque senão quem nós estamos prejudicando são nossos alunos. Aí a segunda coisa que aconteceu lá, que eu fui para Harvard para um congresso que eles têm todo ano, chama Future of Learning, que recomendo muito. Eu estava lá, eles falando de tecnologia, falando tudo. Eu voltei para a escola e falei, sabe uma coisa? Vocês professores, eu, adulto Sara, nós nunca vamos aprender na plenitude suficiente. Depois de que nós aprendemos, nós vamos ensinar aos jovens. Não existe isso. Vocês vão ser modelos de aprendiz, modelos de saber aprender. E nós vamos aprender juntos, porque não tem mais tempo. Dinamismo, aquilo que nasce, não dá para você fazer como um livro de história. Eu cravei tudo, sei os nomes, sei os dados, sabe por quê? E agora eu sou super preparado, eu vou repartir isso. Isso não é modelo. Nem para aprender, nem para ensinar. Então, nós temos que mudar essa coragem, mudar esse medo. E essa, para mim, a pandemia foi ótimo para isso. Porque baixou a barra de exigência, de rigidez, de horários e tudo. E valeu muita coisa que deveria ter valido por muito tempo. Mas agora vale. Então, eu concordo com o Cris que isso foi muito bom, muito bom.